Olá, bom dia, bom café para você. A gente está voltando na segunda semana, falando então sobre, deixa eu tirar o óculos aqui, falando então sobre Hora de Mudar, que é um livro do Richard Bandler, onde eu separei 10 partes. E a gente está fazendo aqui 10 episódios, cada episódio falando sobre um ponto, um insight, ou às vezes até uma questão mais técnica sobre coisas que potencializam e que facilitam o nosso processo da mudança. A semana passada a gente fez 5 primeiros episódios. E esses 5 primeiros episódios, eles foram necessariamente assim mais técnicos, onde eu falei sobre algumas técnicas sobre submodalidades, ressignificação. Eu falei sobre coisas que às vezes somente na programação neurolinguística, só numa formação mais profunda, as pessoas comentam. Agora essa semana eu vou falar sobre questões mais práticas. E aqui vão vir dicas muito simples e que a gente não se dá conta no dia a dia, que é exatamente isso que transporta a gente para uma mudança mais significativa, mais potente. Para você que está chegando agora aqui, ótima semana, bom dia, ótima segunda-feira. Então, o episódio de hoje é sobre, tem um capítulo do livro que fala assim, ó, acredite no riso. Então vamos lá. O negócio é dar risada porque as coisas vão dar certo. Mais ou menos isso. Mas eu vou falar para você agora como que tecnicamente você pode fazer com que o seu estado de espírito mais positivo, o seu sorriso, né, o seu estado de graça. E o que é o estado de graça? Que você está bem, que você está feliz. É quando você está grato por aquilo que você já fez, por aquilo que você tem, pelo momento que você está vivendo. E isto proporciona a você num estado de espírito mais adequado para você se direcionar para onde você deseja ir. Muito bom? Eu preciso botar o óculos para enxergar. Você está tudo certinho aí? Tá tudo legal? Aí, muito bem. Agora, bora lá. Você quer ver uma coisa? Você imagina que você vai fazer uma viagem, ok? Você vai fazer uma viagem de férias, você acordou cedo e você vai sair para essa viagem de férias para um lugar maravilhoso. O detalhe é que quando você acordou para sair para a viagem, você se deparou com chuva. Poxa, tá chovendo e você vai ter que pegar o seu carro e sair viajar na chuva. O que acontece com muitas pessoas? O que você faria? Eu vejo muita gente que diz o seguinte: meu Deus do céu, só o que faltava, né? Justo hoje que eu tô de férias, tem essa chuva desgraçada para atrapalhar a minha viagem. E aí o que você faz? Você pega um estado de espírito que poderia ser maravilhoso. Poxa, afinal de contas você está saindo viajar de férias. E aí você cria um estado, né, que não é um estado de riso, de alegria, de graça, mas você entra para o lado negativo. E é exatamente isso que eu, você, que nós todos muitas vezes não nos atentamos. Porque quando a gente quer uma mudança, a gente acaba tendo um pequeno errinho, certo? Você vê que eu não gosto da palavra erro, né? Mas uma pequena falta de foco correto. Você imagina que eu quero... vou dar um outro exemplo prático. Eu gosto de dar exemplo prático para explicar, fica mais fácil. Eu, por exemplo, eu estou num projeto desse ano, já falei aqui para vocês, que é reduzir, né, o percentual de gordura corporal, né, meu. Então, quando eu acordo todas as manhãs, eu poderia sair da cama pensando assim: yes, hoje vai ser um dia que eu vou treinar na academia, eu vou ter uma alimentação saudável, por exemplo, vou tomar um cafezinho, né? E isso, né, faz com que você saia da cama com aquela vontade.
né? Vontade de viver, sabendo que hoje é dia de treino, hoje eu vou na academia, por exemplo, hoje também é dia que provavelmente eu vou fazer uma corridinha. Então, tudo isso, né, quando eu estou focando naquilo que eu quero, no positivo, no desejo, eu estou tendo um estado de graça, estou tendo, né, motivos para sorrir. Agora você imagina o cara que acorda, e aí eu estou bem longe ainda do meu objetivo de chegar nos 15% de gordura corporal, que é um desafio bem legal. E eu penso, rapaz, está longe, eu ainda não consegui evoluir muito. Nossa, eu vou ter que deixar de trabalhar, vou ter que deixar de comer aquele doce gostoso. E aí eu começo a focar naquilo que eu estou abrindo mão, ou seja, estou focando no preço que se paga para chegar no desejo. E quando a gente foca no preço que se paga, dá aquele down, aquela tristeza. E você não vai estar rindo porque você vai ter que deixar o doce, a sobremesa. Você entendeu? Então, aí está o segredo. Eu quero que talvez você leve só essa dica hoje daqui. Cara, quando você tem um processo de mudança, você tem desejo de mudar, no meu caso, né? Eu quero reduzir gordura corporal. O que você faz? Você acorda pensando que você vai atingir esse objetivo, que hoje você vai poder treinar, ou que você vai, de repente, ainda estar longe do objetivo, ou que você vai ter que abrir mão de algo para poder chegar lá. É a mesma coisa que a gente, em vez de focar no valor das coisas, focar no preço das coisas. Quando eu foco no valor das coisas, por exemplo, você imagina que você vai fazer uma viagem de novo, tá? Eu acho que mudanças assim tem a ver com muitas coisas, mas, por exemplo, uma viagem. Você quer fazer uma viagem a passeio, né? Um turismo para um lugar legal, né? Por exemplo, eu sou gaúcho, eu vou recomendar aqui que você viaje para Gramado, por exemplo. Poxa, Gramado é maravilhoso. Você quer viajar para Gramado, e aí você começa a imaginar, chegar lá em Gramado, né, conhecer lugares maravilhosos, fazer fotos, né, curtir a viagem. Então, quando você chega em Gramado, você tem a opção de ir pela Rota Romântica. Nossa, rapaz, tem um monte de loja de roupas maravilhosas, tem restaurantes maravilhosos, tem lugares assim magníficos. Isso tudo faz que quando você dá foco, né, nesse desejo, você tenha motivo para sorrir. Agora, quando a gente começa a fazer o plano, né, vou viajar para Gramado, aí a gente começa a pensar assim, rapaz, olha só, esses dias eu dei uma olhada lá, por exemplo, nos Airbnb, nos hotéis para ficar em Gramado, e pô, o preço não é desse tamanho, né, o preço é alto. Aí você pensa, nossa, eu vou lá naquele café colonial que é famoso. E aí você pensa, nossa, rapaz, tudo isso por um café com bolo, cuca, salame, linguiça? Nossa, é muito caro, né? E aí você pensa que tem que pagar para fazer, por exemplo, os passeios que tem lá, os lugares turísticos, né? Um museu, tem que pagar a entrada para entrar no museu. E aí quando você começa a pensar nisso, você vai fazendo o seu orçamento e você foca, nossa, vai custar tantos R$ 1.000 fazer esse passeio, tirar essas férias e ir para Gramado. Então, o que acontece? Você está focando em algo que não dá motivos para sorrir. E você deixa de focar em algo que dá motivos para sorrir. Valor. O valor é aquilo que traz para você a mudança. É aquilo que, quando você propõe uma mudança para si ou para alguém, é a recompensa da mudança. O que é preço? Preço é aquilo que a gente tem que ou deixar de fazer, ou tem que literalmente pagar, né? Sacrificar. Então, focar no sacrifício ou focar na recompensa são detalhes. Mas a escolha, quando você foca a sua vida, quando você foca o seu início de dia na recompensa, no positivo, você começa instantaneamente, né, ter um estado de graça, ter um sorriso à toa. E a partir desse momento, você começa uma mudança muito significativa, você começa a ter outro nível de estado de espírito. E quando você tem um outro nível de estado de espírito, eu estou falando de motivos para sorrir. Motivo para sorrir é quando eu vejo que a minha vida
ela está andando em direção a algo que vai me fazer bem. E aí entra uma coisa chamada felicidade. Muita gente pensa, eu vou encontrar a felicidade, né? E eu vou ser feliz quando eu chegar em Gramado. Eu vou ser feliz quando eu emagrecer. Eu vou ser feliz quando eu comprar a minha primeira Ferrari. E aí a vida passa e ele nunca chega. Parece que aquela distância é muito grande. E aí entra um problema. Porque muitas vezes a gente está num estado, né, até de imaginar comprar a Ferrari, imaginar viajar para Gramado, mas lá no fundo, você está dando, né, como é que é? Você está dando o motivo para chegar, para ser feliz, para sorrir, é quando você chegar no objetivo, e não quando você pensa no objetivo. Porque quando você pensa no objetivo, esse é o momento que você está vivendo no presente. Então, quando você olha para algo que você deseja, você pensa assim, nossa, rapaz, estou indo em direção a... Então, você está vivendo. E aí a gente chama, né? O pessoal chama por aí, esse é o processo. Então, foca no processo. O que você precisa fazer hoje para que você saiba que está indo em direção a... Em direção ao quê? Aos seus objetivos. Que aqui nos exemplos eu trouxe. Poxa, o cara quer emagrecer, né? Não emagrecer, quer reduzir gordura corporal, o cara quer viajar para Gramado, o cara quer comprar uma Ferrari. Então, quando você começa a pensar assim, poxa, hoje eu estou fazendo isso, isso e isso, que legal, estou fazendo isso porque estou indo em direção a... Estou indo em direção às coisas que me fazem feliz agora. E é esse o motivo que eu tenho para rir agora. Então, eu não preciso ficar esperando para dar um sorriso somente quando eu chegar lá nesse objetivo. É claro que o objetivo tem um senso de realização. O que é um senso de realização? É quando você chegou em Gramado, entrou no Café Colonial, verificou que é tudo maravilhoso, poxa, estou realizado. Aquele momento é de felicidade? Claro que é de felicidade. Mas existem outros momentos de felicidade que estão no processo de construção deste objetivo. Então, esse processo de construção vai depender muito, né, o sucesso desse processo vai depender muito do estado de espírito com o qual você encara esse processo. Eu não enxergo muito bem com óculos. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão por aí. Galera acordando cedo, estou gostando. E é isso aí. Olha só que paisagem linda. Hoje não tem sol aqui atrás, pura neblina. E aqui estou eu tomando um cafezinho maravilhoso, feito pelo meu amor. Rapaz, é outro privilégio, né? Se acordar, ter um cafezinho, você saber que você vai fazer, né, esse vídeo ao vivo, que você vai fazer esse episódio, sabendo que está tudo muito legal, tudo lindo, tudo maravilhoso. E é exatamente esse o ponto que eu bato nessa tecla. Então vamos lá. Vamos fazer exercício? Esse exercício, ele precisa ser com alguma coisa que você deseja para hoje e talvez até para esta semana. Legal? Então eu vou pedir para que você imagine, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer para esse exercício é imaginar. Imagine como vai ser o final do seu dia. Imagine assim que você foi passando, chegou lá no finalzinho do seu dia. Para alguns de vocês, você vai imaginar o finalzinho da tarde. Outros você já vai imaginar o finalzinho da noite, a hora de ir para a cama, para dormir, certo? E aí, enquanto você imagina, eu vou pedir para que você preste muita atenção nos detalhes. Semana passada, por exemplo, a gente falou sobre submodalidades. Então, o que você vê lá no finalzinho da tarde, certo? Você está se vendo dentro de um quadro, você está se vendo de fora, como se fosse uma paisagem. Você está se vendo nesse finalzinho do dia, assim, um dia mais colorido, né? Uma imagem mais colorida, uma imagem um pouquinho mais preto e branco. Você tem alguma noção dos sons que está, né, rolando aí quando você encerrou seu dia? Talvez uma música, talvez alguém falando, talvez até uma conversa interna com você. E qual é a sensação de ter passado por esse dia, ter chegado aí
estar vendo e ouvindo tudo maravilhoso. Que sensação você sente no seu corpo? Talvez, da mesma forma que eu consigo imaginar aqui, eu vou estar lá relaxado, rapaz. Provavelmente já orgulhoso de ter feito tudo que tinha que ser feito. Tudo maravilhoso, provavelmente o treino foi bom, a corrida foi boa, minha alimentação foi maravilhosa. Hoje eu terei diversos contatos com clientes, foram diversos contatos maravilhosos. Então, é essa imaginação que eu tenho do meu dia. E aí, quando você cria essa imaginação, o segundo estágio é você ter o que a gente chama de visualização. Uma visualização quase que realista de você enxergar a si com aquilo feito. Então, eu consigo ver, por exemplo, o Alexandre dissociado. É como se estivesse vendo um filme. O Alexandre, talvez, né, naquele momento, no final do dia, uma sensação gostosa, talvez até com um diálogo interno, né, conversando, dizendo para ele assim, nossa, que legal, valeu, né? E vendo aquela cena, agora eu quero que você olhe para aquela cena exatamente como você deseja, nos mínimos detalhes, com as coisas que você quer ver, você quer ouvir e sentir lá no finalzinho do seu dia. Eu quero que você volte imediatamente para esse momento presente e traga junto exatamente aquele estado de espírito de você realizado. E quando você traz esse estado de espírito, você vai notar, se você olhasse para o espelho, um semblante. Algumas pessoas até entram em estado de riso, que é o título do negócio aqui. Que é você dizer assim, rapaz, eu estou rindo à toa. Por que você está rindo à toa? Porque provavelmente você tem aquela convicção de que as coisas vão ser legais, que vai dar certo. Ponto. Esse é o exercício do dia. Alguns de vocês talvez sejam vendedores. Eu tenho muita gente, né, que são meus ex-alunos, meus clientes, também empresários, advogados, médicos e tudo mais. Eles são vendedores. Vamos lá. Você se deu conta que todo vendedor, quando ele chega na frente do cliente para, né, propor um negócio, se ele estiver tranquilo, num estado de espírito, de extrema confiança, rindo, né, rindo no sentido de leveza, de um riso leve, esse cara provavelmente ele fecha vendas. Por quê? Porque ele já fez esse exercício. Esse exercício que eu propus aqui é um truque de grandes vendedores. É aquele cara que, quando ele chega na frente do cliente para fazer o negócio, para fazer o fechamento de uma venda, na cabeça dele já está fechado. Então o estado dele de confiança, o estado de espírito dele é extremamente apropriado para fazer o que precisa ser feito com felicidade, com alegria. E é exatamente isso que eu quero que você agora leve para esse dia, para essa segunda-feira que começa um dia maravilhoso, que começa uma semana maravilhosa. E ao começar esse dia e essa semana, talvez agora você comece a perceber que esse pequeno detalhe que você está vendo aqui no 6º episódio da série, né, serão 10 episódios, a gente vai ficar aqui até sexta-feira falando sobre questões como essas. E aí você vai notar que talvez esse 6º episódio pode ser a chave para você mudar o rumo de muitas coisas. Por isso que essa série aqui tem o nome de Hora de Mudar, certo? Porque é um processo de mudança que com cada uma dessas pitadinhas, dessas pílulas que eu trago aqui nesses 10 episódios, ajudam você a chegar aonde muitas vezes sozinho não seria tão legal, tão divertido como a gente está falando hoje. Todos os dias 5h55 da manhã eu estou aqui ao vivo para você no Instagram, falando sobre questões muito importantes da sua vida profissional, da sua vida pessoal, sempre para ajudar você a evoluir. E esse trabalho que eu faço aqui, ele não tem necessariamente, né, uma pretensão de dizer assim, eu vou lá para vender alguma coisa para as pessoas, certo? Porque eu entendi claramente, agora nos últimos anos principalmente, que eu tenho um propósito. Eu nasci com uma espécie de vontade, de facilidade, e eu gosto muito de aprender. E isto tudo me fez ter clareza sobre esse propósito, e eu então estabeleci uma missão, que é encontrar o máximo de brasileiros e ajudar as pessoas a crescer, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Este momento aqui é viver o meu propósito e saber que eu estou ajudando você. Talvez para você
está sendo tão legal que você pensa assim, nossa, eu precisaria compartilhar esse negócio com alguém. Então sabe o que você pode fazer? Você vai me ajudar muito, porque você vai ajudar, né, esse meu propósito a se expandir para mais pessoas. Você vai pegar esse aviãozinho que tem aqui embaixo e vai mandar esse vídeo para a pessoa que você gosta, certo? Não manda para quem você não gosta, né? Manda para quem você gosta, seja seu colega de trabalho, ou então pega o link desse vídeo aqui, copia o link, pum, bota no grupo da família e diz pro pessoal, principalmente sobre esse episódio. Talvez os outros episódios são muito técnicos da semana passada, o pessoal não vai entender muito, não vai ficar legal. Mas esse aqui é uma dica simples. Todos os dias, 5h55 da manhã, você pode estar aqui comigo. E esse conteúdo ele não fica gravado. Então, aproveita se você não viu os episódios anteriores e vai lá e corre, porque até encerrar a série, os episódios ficam aqui no Instagram. Depois eu tiro daqui e eu jogo para dentro lá do meu grupo fechado, que é uma área de membros, uma plataforma onde eu tenho mais de 220 aulas, hoje talvez, provavelmente 230, 240 aulas, né, sobre liderança, gestão, vendas, alta performance, comunicação em público, até mesmo sobre coaching e PNL. E aí, para quem tiver curiosidade de conhecer, né, esta área fechada chama-se Manager Club. No link da bio aqui tem uma das opções ali que é o Manager Club, você pode conhecer e saber. O pessoal que é meu aluno lá no Manager Club, alguns entram aqui, bom dia galera, eles já muitas vezes eles dizem assim, poxa Alexandre, amanhã não vai dar para assistir ao vivo, mas depois eles sabem que está guardadinho para eles, organizadinho dentro de blocos e tudo mais, para que eles possam aprender essas coisas que tem por aqui. Eu fico muito feliz, muito grato por você ter estado comigo aqui. Bom dia, meu primo Dani Roger. Rapaz, que coisa legal. Michele Rodrigues também, bom dia. Todo mundo que chegou por aqui. Loja Lamourde, bom dia. Não sei mais quem entrou aqui, não deu para ver. Mas para todos vocês que passaram por aqui, gratidão do coração. E eu quero que vocês agora aproveitem o máximo essa semana, aproveitem o máximo essa segunda-feira, porque vai ser show. Principalmente com um cafezinho gostoso, cheiroso como esse. A gente se encontra amanhã, 5h55 da manhã, novamente falando sobre agora o 7º episódio da série Hora de Mudar. Até lá, aproveita a tua segunda-feira e amanhã a gente está aqui. Abraço!